Olha, o Canal Saúde dessa segunda-feira, gente, ele vem meio que na contramão, né? Porque a gente está acompanhando uma receita maravilhosa de arroz carreteiro. E hoje eu estou recebendo aqui no programa a médica endocrinologista Marília Moraes, que vai falar um pouco para a gente sobre essas canetinhas emagrecedoras, sobre obesidade. Afinal de contas, a gente tem comentando aqui, né? Como é que faz, gente, para poder aguentar, né, essa tentação, porque comer é tão bom. O cheirinho que está aqui no estúdio está tão maravilhoso. Bom dia, doutora Marília, seja bem-vinda ao nosso programa. E para começar, eu já vou logo direto ao ponto, né? Falando sobre as canetinhas emagrecedoras. Temos várias no mercado hoje, já não tem mais só a Ozempic. Me conta um pouquinho para quem está nos assistindo, o que são essas canetas para o emagrecimento? Bom dia, é um prazer estar aqui falando, né, sobre esse tema que é tão aí relevante para a gente. E principalmente nós que somos da área da nutrologia, né, na verdade. Ah, desculpa, eu aqui tinha endócrino. Então, assim, é um grande aliado, né, esses medicamentos atuais no tratamento da obesidade e do sobrepeso também para pessoas que têm alguma comorbidade, hipertensão, né, diabetes, enfim. E essas canetas, elas revolucionam, não estão revolucionando aí o tratamento da obesidade, e são aliadas para os pacientes que aí têm dificuldade para emagrecer, que têm algum problema de saúde, né, em relação à diabetes, à obesidade, e que têm dificuldade para emagrecer e não conseguem passar por esse processo apenas com uma alimentação melhor e atividade física. Bom, inclusive aqui a gente tem uma apresentadora aqui no estúdio, né, que é a Nayana, que ela fez bariátrica, emagreceu aí 40 quilos. O uso das canetas emagrecedoras, elas, vamos dizer assim, fazem com que a pessoa não tenha que chegar a fazer uma bariátrica? Como é que funciona? Então, a gente pode fazer esse tratamento clínico, né, com o uso dessas medicações que são injetáveis, como se fosse aí uma medicação que a gente faz a utilização via subcutânea, através de uma agulhinha, né? E, inclusive, essas novas medicações, que são o Wegovy e o Mounjaro, inclusive tem aí um resultado equivalente, semelhante a uma cirurgia bariátrica, né? Então, são casos que são mais complexos, que normalmente são associados aí à indicação de cirurgia bariátrica. Bom, você falou dois nomes aí diferentes, né, da Ozempic, por exemplo, que é que a gente teve notícia. Sim. Me conta um pouquinho sobre essas duas que você citou, tem a Mounjaro e a outra? A Wegovy. A Wegovy. As duas, elas são recomendadas para tratar sobrepeso? Como é que funciona? Tem aquela questão também para quem é diabético? Conta um pouquinho. Sim. A Wegovy, ela foi agora disponibilizada nas farmácias, né, de todo o Brasil. E a indicação dela é para o tratamento da obesidade. Ela vai se diferenciar aí do Ozempic porque tem uma dosagem maior. Então, ela vai ter uma eficácia maior do que a Ozempic. Já a Mounjaro, né, ela ainda já foi aprovada, né, para comercialização, mas ainda a gente não tem disponível no Brasil. Então tem muita gente importando, inclusive aí um alerta, né, para as pessoas que estão utilizando a Mounjaro, alguns lotes aí falsificados, né, dessa medicação, então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Importante. E a Mounjaro, ela já vai ser indicada para os pacientes que têm diabetes. O uso off-label dela, né, que é como se fosse aí um efeito colateral dela, é a perda de peso, inclusive superior à Wegovy, que é a que a gente já tem aqui no Brasil. Nossa. Então, por isso que tem muita gente, muitos famosos que estão utilizando e tendo aí resultados positivos. Olha, a nossa querida Ellen tem uma pergunta para fazer aqui para a nossa médica, Marília Moraes. Qual seria a pergunta, Ellen? Bom dia, doutora. Muito bem-vinda, né, ao nosso revista. Você acabou de mencionar, né, que alguns famosos estão fazendo uso dessas canetas, mas elas são mais recomendadas, né, para pessoas que têm mesmo a doença, né, sobrepeso, diabetes, obesidade. Existe uma regulamentação para essas pessoas que não têm uma doença e estão usando apenas para fins estéticos? Inclusive, essa é uma questão foi bem importante você ter comentado sobre isso, porque muitas pessoas estão utilizando essas medicações sem a indicação médica, sem a prescrição médica, a receita médica. E como qualquer e todo medicamento, existem riscos, né, à saúde,
e principalmente quando você faz uso de uma medicação sem a indicação correta, apenas para emagrecer ali, agora que a gente está chegando próximo às festas do final de ano, né? Tem muita gente aí que já ligou o alerta, meu Deus, eu preciso emagrecer aí 10 quilos até o final do ano, então isso realmente é algo que a gente fica em alerta e pede para a população, né, que realize a consulta, veja se realmente tem essa indicação para poder utilizar com segurança o medicamento. Eu ia perguntar, mas eu acho que você já até respondeu dentro do contexto quais são os prós e os contras das canetas emagrecedoras. Existe realmente algum contra que de repente as pessoas têm que ficar alerta, que além dos efeitos colaterais, porque claro, sempre trazem, né? Mas existe para quem às vezes tem um problema de coração ou tem um problema de pressão alta, não sei. Todo mundo pode fazer o uso ou não? Então, a gente tem algumas precauções em alguns casos, né? Pessoas que aí já tiveram pancreatite, né? A gente tem que ver com ressalvas. Sim. Pancreatite crônica não pode, né? Porque tem alguns efeitos aí em estudos que a gente descontinua o uso da medicação. Sim. Pessoas também que têm algum problema de doença biliar, por exemplo, cálculo na vesícula, né? Então, o uso tem que ser com muita precaução. Pessoas também que têm histórico de câncer de tireoide na família ou um histórico pessoal mesmo, gestantes e crianças aí menores de 12 anos. Esse último, né, o Wegovy, ele pode ser utilizado para adolescentes acima de 12 anos. É inclusive algo que é bem importante, que a gente está tendo muitos casos de obesidade infantil. Eu, inclusive, esse final de semana passado, né, participei de uma palestra com um médico de fora, falando que já existem estudos que dizem que no futuro muito próximo as pessoas vão morrer mais de obesidade do que de fome, né? Ou seja, a obesidade realmente hoje ela é uma doença, né? A gente não está tratando como só uma questão física, né? Sim. Aquela coisa de que você está mais cheinha, mas realmente porque ela desencadeia outras comorbidades, por exemplo, né? Isso. Pressão alta. Enfim, eu estava comentando com a doutora que meu pai foi obeso mórbido, ele fez a bariátrica, mas enfim, passou inúmeros problemas, teve outros problemas depois da bariátrica. Eu acho que se você puder, ainda agora, né? Principalmente as crianças, adolescentes, se alimentar, né? Daquilo, como aquela frase, né? Descascar mais. Sim. E desembalar menos, eu acredito que a gente vai ter uma população mais saudável, né, doutora? Com certeza. E a obesidade, ela é uma doença, né? Uma doença Exato. Crônica, que inclusive atrai outras doenças, como você falou, a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, né? Então, uma coisa vai puxando a outra e aí você tem que quebrar esse ciclo. Bom, a nossa querida Ellen tem outra pergunta. Olha, ainda bem, ela nem precisa, né, no caso das canetas, mas é bem bacana porque ela traz alguns assuntos pertinentes que às vezes pode ser uma dúvida do telespectador aí que está nos assistindo. Fala lá, amiga. Olha, são duas dúvidas. É a minha e da Nay, vou fazer aqui rapidinho, depois a gente passa para a Nay. É só para saber se quem está fazendo uso, né, dessas canetas pode ingerir bebida alcoólica, de repente você faz uso, né, e aí quer sair para balada, se pode beber, essa é a minha pergunta. Aí já passa para a Nay também para ela fazer a dela. Então, não é tão indicado, porque a bebida alcoólica, como a gente sabe, a maioria das pessoas gostam de tomar uma cervejinha, né, inclusive é a bebida... Uma das bebidas, exatamente, que são mais calóricas, né? E junto à utilização do medicamento, a gente precisa ter uma restrição calórica, né? Então, é bem claro em bula que o uso da medicação tem a eficácia se a pessoa tiver uma restrição calórica, uma dieta balanceada e também a realização de atividade física. Então, não é que seja proibido, mas não é indicado. Entendi. E a nossa querida Nayana, como eu falei no início, doutora, que também já foi paciente bariátrica, fez a bariátrica, emagreceu aí 40 quilos. Tá linda, maravilhosa, tem uma pergunta. Fala aí, Nay. Não, eu estou me pisando, doutora, porque se eu não pergunto, eu fico até louca de tantas dúvidas que a gente tem com a alta das canetinhas. A gente sabe que essas canetinhas, elas vêm para revolucionar o tratamento, né, contra a obesidade. Fala-se muito nisso. Fala-se até na substituição de cirurgias num futuro próximo por medicações. Mas o que eu quero falar é exatamente sobre isso, o reganho. A gente sabe que a doença, obesidade,
é crônica, há um registro no seu cérebro de um peso máximo que você teve ao longo da vida e o seu corpo vai caminhar para bater essa meta. Sempre a luta é desleal. Eu estou dentro desse contexto e essa fala de conhecimento, ela liberta quem está assistindo a gente. Porque muitas vezes o obeso, ele acha que é um milagre. Aplica a canetinha, tô fitness fina da grossura de uma linha, me escondendo de trás de uma ripa. A gente sabe que não é bem assim. Eu quero falar exatamente sobre o reganho e se é possível, já que as medicações têm um preço muito elevado, manipular essas medicações. É seguro? Qual a possibilidade do reganho? Me fala sobre isso. Então, Excelente pergunta, né, doutora? Gostei da pergunta. Essas substâncias, né, por exemplo, a semaglutida, que vem aí, que é a mesma do Ozempic e do Wegovy, né, tem algumas farmácias que fazem aí essa manipulação, né, porém a gente sempre gosta de passar o que é como é que eu posso dizer? Que é a mesma a da marca, né? Tá, então, assim, a gente não tem como... o que tem, exatamente. O que é do laboratório, né? Do laboratório mesmo, que a gente sabe que tem aí uma comprovação. Sim. Sobre a questão do reganho, normalmente as pessoas associam o uso ali da medicação com sucesso, né? Que, não, eu só vou conseguir estar continuando, perdendo ou mantendo com a utilização da medicação. E é assim, quando a gente faz o desmame, né, dessa medicação, a gente precisa que essas pessoas continuem fazendo a sua atividade física, a dieta balanceada e tente aí sustentar isso a longo prazo, como se fosse um tratamento não medicamentoso. Mas pode sim ser aliado aí os dois. Bom, então, doutora Marília Moraes, esclarecendo para a gente aqui sobre o uso das canetinhas, né, as canetas emagrecedoras, que elas são eficazes, elas realmente ajudam quem precisa, mas precisa principalmente de você ter um acompanhamento do especialista. Vai ficar aqui o Instagram da doutora, já coloco aqui pra gente, produção. Inclusive, a doutora, eu cheguei elogiando, falei, gente, como é linda, né, assim, é médica, e é toda assim, parece modelo. Ela me disse, inclusive, que é prima de uma apresentadora nossa aqui da casa, Marisolanda, mulher. A beleza tá no DNA da família. Doutora Marília, olha, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui. Venha sempre, eu acho que tratar de saúde é vida realmente. Nós somos aquilo que a gente come. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Com certeza. Eu que agradeço o espaço, é sempre muito bom estar aqui, né? E falando sobre saúde, que é o que mais importa, né? Verdade. Então, muito obrigada. Bem-vinda sempre, tá? Esse foi o nosso canal Saúde da segunda-feira. Quarta-feira tem mais e a gente espera você aqui.